Olá pessoal, estamos aqui de volta com uma resenha do episódio 3 dos Anéis de Poder Adar. Eu já adianto que eu gostei muito, porque a gente já está partindo para a trama mesmo, né? A gente está deixando de lado aquela fase inicial da temporada ou mesmo da série, porque essa é a primeira temporada, onde a gente está sendo apresentado aos personagens principais e alocações. Agora a gente já está entrando naquela fase mesmo, onde a história está se desenvolvendo, né? E onde a gente pode até começar ver para onde os personagens estão indo, tá? E aqui a minha resenha. Amanhã, sábado, às 5 da tarde, a gente vai ter aquela live legal com o Carlos, tá? Mais descontraído e tal, no canal do Carlos Universo 42. Então aqui a programação, sexta resenhas dos episódios de Anéis de Poder e sábados com o Carlos lá no canal do Carlos Universo 42. Então vamos lá? No episódio 3 de Os Anéis do Poder Adar, nós temos duas tramas que estão mais ou menos paralelas aí, porque elas têm uma conexão, a conexão sendo Halbrand, né? A trama da Galadriel e do Halbrand em Númenor e a trama do Arondir lá nas Terras do Sul, no Southlands, né? E o Halbrand sendo daquela terra, né, que o Arondir está, né? Ele seria a conexão e muito do que a gente vê acontecendo com o Arondir é basicamente a confirmação das descobertas que a gente vê na trama da Galadriel. Então essas tramas estão basicamente não juntas, mas paralelas, uma mais afastada das tramas principais, que é a trama dos Harfoots. Bom, a gente finalmente chega a Númenor e a gente tem já um momento de exposição sobre onde que é Númenor e quem são os Númenóreanos com a Galadriel e o Halbrand. Na minha opinião, foi uma exposição muito bem feita, porque o Halbrand, ele quando eles chegam na ilha, né, ele fica impressionado e ele comenta, bom, eu não sabia que homens como eu fariam coisas assim, porque a ilha é linda, maravilhosa. E a Galadriel explica um pouco, não, eles não são homens como vocês, eles são homens que lutaram com os elfos, do lado dos elfos, na Primeira Era, tá? E eles são descendentes do Elros, né? Que eles têm descendência élfica, e o Vala, eles que são não as pessoas, os seres em Valinor, que governam Valinor, né? E que fizeram parte da criação do universo ali. Os Valas, eles deram de presente aquela ilha para os Númenóreanos, né? Nós somos apresentados a basicamente 4 personagens principais da trama que vão fazer parte da trama até o fim, eu acho, né? Que é o Elendil, o Isildur, que é o filho do Elendil, a Tamiriel, que é a rainha de Númenor, e o Ar-Pharazôn, que é o regente dela, que é o primeiro-ministro dela, tá? E a gente vê também, na minha opinião, só na minha opinião, eu vi que ainda deve ter gente que acha que a história da Galadriel, que a Galadriel tá muito negativa, que ela tá muito ruim. Eu acho que não, eu acho que muitas das minhas dúvidas dos primeiros 2 episódios, elas meio que foram respondidas nesse. O que tá acontecendo, no meu entender, com a Galadriel? É que ela já cansou de falar para todo mundo que o Sauron, que alguém tá voltando, que o mal nunca dorme, que eles têm que fazer alguma coisa, tá? E ela já tá naquela pegada de, tá, se ninguém vai fazer, eu vou fazer, né? Eu não aguento mais tentar convencer as pessoas e as pessoas não me entenderem. Então passa uma coisa, falta de paciência, mais do que de arrogância dela. Ela tem um pouquinho de arrogância porque ela é uma princesa, tá? E ela é uma elfa, né? Então muitos dos elfos ainda têm essa atitude meio condescendente com os humanos. Mas ela é mais aquela ânsia, né, de fazer e acontecer do que ficar de conversa, né? E o primeiro impacto que isso tem na história foi que o encontro dela com a Tamiriel poderia ter ido por um outro lado se não fosse pelo Halbrand, pela intervenção do Halbrand. Mas eu vou falar mais um pouquinho o que está acontecendo, o que eu acho que está acontecendo com a Tamiriel também, tá? Galadriel também explica pro Halbrand que a ilha de Númenor era uma aliada dos elfos até séculos antes, e eles passaram a não mais ter contato com os elfos e não dá razão. Então, eles não sabem o que causou esse fim da aliança com os elfos, né? Em Númenor. Canonicamente correto, tá? E isso realmente aconteceu antes do reino da Tarmiriel. Foram coisas de séculos antes. A gente vê que a Tarmiriel, ela tem uma posição oficial contra elfos,
uma posição oficial contra elfos que é compartilhada pelos membros da corte dela, tá? E que deve ser instigada também pelo Ar-Pharazôn, que é o primo dela. Eu acho que eles não falam que é o primo dela, mas enfim. E num certo momento, quando chega o Elendil, a gente tem um outro momento de exposição, porque a Tarmiriel deveria saber quem é o Elendil, mas enfim, isso foi pra gente, né? Que o Ar-Pharazôn fala, não, ele é um membro também daqui, ele é um nobre, mas ele caiu meio que desgraça, então ele passa mais tempo nas águas. E canonicamente, quem é? Ele é um descendente, o Elendil, de Elros também, né? E ele é o senhor da parte oeste da ilha de Númenor, tá? E quando a gente vê a Míriel falar com ele, né? Quando ela fala com Elendil, basicamente ela é bem agressiva com ele, mas a gente bem que pensa porque quando a gente vê o resultado daquela conversa entre a Tarmiriel e o Elendil, uma conversa privada, a gente começa a se questionar por que a Míriel está sendo tão agressiva. Ela está sendo agressiva em frente da corte, né, em frente dos outros, mas nos bastidores ela está fazendo uma outra coisa. Ela sabe que o Elendil, porque o Elendil é do oeste, porque o Elendil tem esse nome de amigo de elfo, e ela fala, então você vai cuidar dessa coisa aqui, dessa situação com a Galadriel para mim. Então, basicamente, ela dá uma carta branca pro Elendil. Vê o que essa elfa tá fazendo em Númenor sem as pessoas da corte saber. E é isso exatamente que ele faz. Eles vão lá pro oeste e eles vão pra uma torre e eles começam a pesquisar o símbolo que a Galadriel viu. E eles ali encontram... Galadriel vê pelo mapa de Terra-média que aquele lugar, que na verdade não é um sigilo, é um lugar, que seria nas Terras do Sul, no Southlands, né? Que a gente já sabe vai se tornar Mordor, tá? Isso daí é spoiler, não sei. Mas a gente sabe que geograficamente está onde está Mordor, tá? E aí ela conhece uma pessoa de lá, ela vai falar com Halbrand, tá? Que o Halbrand, naquele momento, a gente tem a trama dele apontando para uma direção, mas indo para outra. A gente tem ele vindo uma forja, né? E querendo trabalhar na forja. E a gente vê ele sendo super sedutor, né? Lábia, amigo de todos. São características de Sauron, né? De ter uma lábia, de ser sedutor, de estar sempre se miscuindo com as pessoas de poder, de trabalhar com metais também. Mas a trama dele vai para esse lado brevemente, tá? E ela termina no outro lado. Quando a Galadriel vai falar com ele, vai falar com o Halbrand, ela diz que ela identificou como o símbolo da família real das Terras do Sul de Southlands, que agora Southlands é dividida entre tribos, e ela tenta fazer uma aliança com o Halbrand. Vamos lá, a gente vai ter que ir para lá, a gente luta, a gente reúne as tribos e você clama a coroa, né? Você pega essa coroa e você vai ser aliado da gente, dos elfos que te deram a coroa e dos Númenóreanos para lutar contra Sauron. E ele faz uma observação para ela. Bom, você sabe que a minha família, sim, os reis daquela área, eles se aliaram por sangue a Morgoth. E eles perderam a guerra. E é por isso que eu não tenho reino mais. Você realmente quer se aliar comigo? Eu não sou um herói. Então, isso me cheira a um dos aliados de Sauron, que seria o rei de Angmar, né? Que é um daquelas figuras fantasmagóricas que a gente vê no início, na trilogia do Senhor dos Anéis, um dos reis humanos que o Sauron deu um anel e que o anel meio que dá uma imortalidade para aquele ser humano, mas ele se transforma num fantasma, né? Basicamente. E a gente vê isso na trilogia. E muito provavelmente minha teoria é que a Galadriel realmente ajude o Halbrand a se tornar rei daquela área. Ele se torna rei daquela área, né, e ele tem uma regressão, vamos dizer assim, por conta ou do sangue ou da ambição dele. Ele cai na armadilha de Sauron ou ele se alia a Sauron, né? Então a gente teria, vamos dizer, essa coisa desse clichê fantástico, né, de fantasia,
do príncipe escondido, tá? Ou do príncipe que ou é bastardo, ou que a família perdeu a coroa, mas que ele volta no momento ideal para restaurar a sua casa e para salvar a sua nação, né? A gente tem muito isso em fantasia. E é o que a gente vê com o Aragorn, né? Na trilogia, que ele volta para Gondor para pegar o trono de Gondor, tá? No momento em que Gondor mais precisa, tá? E a gente vai ver meio que o inverso com Halbrand. Eu não sei se ele vai querer honrar essa aliança com a Galadriel, mas muito provavelmente ele vai virar contra Galadriel e os elfos num certo momento. Porque é para essa direção que a história tá indo, na minha opinião, né? Eu não acho mais que ele seja o Sauron. Eu acho que ele deve ser o rei de Angmar, que a gente vê depois, totalmente corrompido pelos anéis. E no último lugar, né, a questão a trama da Miriel, ela, tipo, na frente dos outros, ela sendo contra elfos, mas nos bastidores não tanto, a gente vê que, na verdade, uma mudança um pouquinho do canon, que o pai dela tá vivo. No canon, o pai dela, que é o Tar Palantir, ele quebrou com a tradição de vários reis anteriores de Númenor, de não se voltarem, mas de ignorarem o Valar e de não mais se aliarem aos elfos, e ele foi pró-elfo, né? E a filha dele, que é a única herdeira dele, ela nem chega a pegar o cetro, porque no Númenor não é a coroa, é o cetro. Né? Ela é usurpada pelo primo dela, que é o Ar-Pharazôn, que é de uma divisão contrária da ilha, tá? Então, muito provavelmente o que a gente está vendo aqui a gente vai ver o resultado mesmo do canon. A Tamiriel vai ser usurpada e a aliança que ela tinha, a simpatia que ela tinha para os elfos vai ser não vai mais para lugar nenhum. O Ar-Pharazôn vai pegar, né, esse lugar dela, né, vai ser o rei, e ele vai continuar com essa política de Númenor de ser contra elfos, com um detalhe muito grande, que ele vai ter um conselheiro ali que vai fazer as coisas piorarem ainda mais, tá? A gente vai ver esse resultado no final, mas a gente está vendo os inícios aqui dos bastidores da trama. A gente já viu que o pai dela ou foi deposto ou ele abdicou em favor a ela, e ela meio que finge que também não gosta de elfos. Por quê? Muito provavelmente a gente está vendo que eles estão lidando ali com uma profecia, porque ela fala pro pai, a elfa chegou. Isso tá o que a gente esperava para acontecer, né? Então, provavelmente a gente vê que ela finge, né, que tá aliada a esses caras que são contra elfos, porque tem uma ameaça maior do que perder o cetro, né? A ameaça seria o final do mundo. E eles, de Númenor, o rei, que é o pai dela, e ela sabem, então eles entraram nesse dilema o que fazer e decidiram que era melhor ela realmente agir nos bastidores, como rainha ainda, né? Bom, em termos gerais, eu gostei muito da trama. Eu acho que me respondeu muitas das perguntas que eu fiquei, né, nos episódios anteriores, tá? Tá indo para um lugar que eu reconheço como um lugar que faz sentido. Eu não acho que a Galadriel esteja errada. Ela tem os métodos dela, tá? Mas eu também entendo como ela tá fazendo as coisas. Eu acho que a gente teve o Elendil, né? Que ele já se apresenta como um paizão e tal. A gente tá tendo o Isildur, e eles têm uma dinâmica de família que se ama, mas que talvez não se entenda muito. Isso vai explicar muita coisa lá na frente, né? E eu gostei dessas relações familiares, e eu gostei de onde a Galadriel está indo para a história. Eu gostei muito da apresentação do Halbrand, né, que você pensa que ele está indo para um lado, mas ele foi para o outro. Então, muita melhora aqui nessa trama da Galadriel, gostei bastante. Bom, a trama do Arondir, né, basicamente está seguindo o Arondir, que ele foi capturado pelos orcs, e a gente chega no campo, vamos dizer, um campo de trabalhos forçados, né, dos orcs. Eles estão construindo
alguma coisa, eu acho que tipo uma rodovia de túneis, né, para que eles possam se movimentar escondidos do sol, porque vamos lembrar, os orcs ainda nessa fase, eles têm uma certa aversão à luz do sol, né? Então, na verdade, eles escravizaram mesmo toda aquela vila que a gente viu no episódio 2, que foi abandonada, tá? E tá todo mundo trabalhando forçadamente ali, inclusive os elfos da torre, né? Que a gente viu o Gil-galad anunciar a paz, né? Mas na verdade paz não foi nada, eles desapareceram também e estão lá trabalhando. A trama basicamente é o Arond descobrindo o que aconteceu com o pessoal daquela vila, né? Descobrindo que realmente o mal retornou, né? Que o Sauron retornou, se reencontrando com os elfos da torre, né? E tentando escapar. Então, uma trama básica é muito simples. E em terceiro, a gente tem a trama dos Harfoots, né? A gente está vendo aqui um pouco mais da sociedade deles. A gente entende que o Burroughs, que é o líder, né? Ele tem aquele livro, que aquele livro, ele basicamente ele vê os céus e a movimentação das estações para verificar qual é o momento deles migrarem, né? É uma sociedade dos Harfoots, é uma sociedade que ela vive para a comunidade, para o todo, e não para o indivíduo. A gente vê isso também quando tem essa cerimônia, né, em que eles relembram as pessoas que ficaram para trás, porque eles andam em caravanas e quem não consegue se movimentar ou quem morreu é deixado para trás, né? E é uma regra tão forte nessa comunidade que, inclusive, a gente tem a citação do nome Burroughs, ou seja, familiares do líder também foram deixados para trás. A gente tem a Nori tentando ajudar ainda o cara do meteoro e ela tenta roubar, ela consegue roubar uma parte do livro, né, para ver aonde é essa constelação que o cara do meteoro tem que ir. Mas isso, e a gente vê o pai dela ainda com o pé ruim, né? E tem essa dúvida toda. A gente pensa que a gente está vendo essa cerimônia, né, onde as pessoas estão deixadas para trás. Que o pai dela possivelmente vai ser deixado para trás. Essa é uma grande preocupação da madrasta, né? Também. Como eles vão sobreviver se eles forem deixados para trás. E o segredo da Nori, que ela tá acoitando, né? Que ela tá ajudando esse estranho, é descoberto exatamente nessa cerimônia, né? E a gente tem mais né, uma discussão ali. O que fazer com a Nori, o que fazer com a família da Nori. E uma das pessoas, inclusive, fala que ela deveria ser expulsa, né, da comunidade deles, porque você ajudar estranhos e trazer estranhos para dentro da comunidade é motivo de expulsão. Mas o líder, o Burroughs, ele fala, não, vocês vão para trás da caravana. E por conta do machucado no pé dele, né, a madrasta da Nori fala, bom, é a mesma coisa que expulsar a gente, porque a gente teria que ir, na verdade, na frente da caravana, né. E a trama termina, né, com, na verdade, o estranho empurrando a carrocinha deles, né, porque ele é maior, ele é mais forte. Então a gente pensa assim, eles estão indo para o mesmo lugar que o estranho tem que ir, a mesma constelação. Eu espero que nos próximos episódios a gente veja essa trama que está isolada dos Harfoot encontrar as outras duas tramas, né? Possivelmente quando a Galadriel for para a Terra-média de volta, eu imagino que eles vão para o mesmo lugar, que é as Terras do Sul. Mas eu não sei, pode me surpreender, porque a trama dos Harfoot tem me surpreendido, assim, incrivelmente desde que eu vi pela primeira vez. Eu achei que fosse uma outra coisa, né? Mas eles estão conseguindo realmente manter os temas de Tolkien, né? O Tolkien criou os Hobbits, que são uma raça menor até do que os anões, que ninguém nunca deu muita atenção, e inclusive canonicamente ele fala que os Harfoots, os Harfoots seriam uma das famílias, um dos tipos de hobbits, né? Tá? Mas que os hobbits em geral, você não tem registros dos hobbits antes da Terceira Era. Bom, você não ter registro dos hobbits antes da Terceira Era não quer dizer que eles não existiam antes da Terceira Era, né? E é isso basicamente que a série está fazendo. Ela está meio que apresentando uma origem dos hobbits, dizendo, não, eles existiam antes da Terceira Era, só que os registros deles começaram na Terceira Era. Então, antes da Terceira Era,
como a madrasta da Nori fala, a gente tem sobrevivido assim, escondidos das raças grandes há 1000 anos. Então, antes disso, eles viviam assim, né, desse jeito. É isso que a série está apresentando. Não é canonicamente, mas é uma explicação que você pode botar ali a parte, não opostamente ao canon. Uma explicação que está caminhando do mesmo lado para o canon, para o mesmo final, que seria a origem final. Ninguém sabe dos hobbits antes da Terceira Era. E, bom, em termos gerais, eu gostei muito desse episódio. Eu acho que eu daria uma nota 9, tá? Eu acho que a trama começou agora, né? A gente teve esses 2 episódios, os 2 primeiros episódios de início mesmo, de apresentação, né? E muitas das minhas perguntas foram respondidas nesse terceiro episódio. Outras perguntas surgiram, né? Como eu já falei. E isso é um bom sinal, tá? Isso é um bom sinal, sinal que a série tá indo para um lugar legal. E que eu tô adorando. Não sei a opinião de vocês, vocês podem deixar a opinião de vocês ali, tá? Nos comentários. Por favor, deixe seu like, tá? E antes de eu me despedir aqui, tá? Eu só vou lembrar uma coisa. A gente tem que dar aplausos para 2 autores de fantasia. Um é Neil Gaiman, tá? Com a série Sandman. E o outro é o George R. R. Martin com a Casa do Dragão. Bom, eu não tô assistindo nenhuma dessas 2 séries, tá? Eu assisti os 2 primeiros episódios de Sandman, achei legal, mas não é uma coisa que me puxou. Então, é uma série que eu vou ver, assim, quando tenho tempo, nas próximas semanas, tá? Se eu tiver tempo. A Casa do Dragão, eu nunca tinha planejado cobrir ou assistir. Num certo momento, eu até pensei que eu poderia assistir por causa da Casa Velaryon. Eu adorei, né? Como eles parecem, eu adorei essa nova reinvenção, né? Do George R. R. Martin. Mas eu não tenho tempo e eu realmente não tenho muito interesse de voltar lá, já que a gente já tem os Anéis do Poder, então eu prefiro ficar com os Anéis do Poder, que é uma coisa que eu tô super animada, sabe? Mas, na semana passada, foram as 2 séries de maior audiência, né? Primeiro Sandman, segundo A Casa do Dragão. E para os fãs de fantasia, isso é um prato cheio, e para os 2 autores, Neil Gaiman e George R. R. Martin, isso é muito bom, porque ambas as séries só aconteceram com bênção total e participação total dos autores. Isso, os produtores têm que ficar de olho. Se você vai fazer uma série de adaptação, principalmente de fantasia, tem a participação do autor, vale a pena, né? E para as pessoas que estão se perguntando se vai ter segunda temporada de Sandman, o Neil Gaiman aqui deixou bem claro que o jogo mudou, tá? A audiência foi super legal, mas não é só isso. Quando você fala de Netflix, eles têm um outro padrão. Você tem que consumir a série, não como eu estou consumindo quando você quer, você tem que fazer o binge, né? Então ele tá chamando os fãs a mostrarem para Netflix que queiram uma segunda temporada, que querem uma segunda temporada por meio das redes sociais. Lembrando que a HBO também tá caminhando por períodos estranhos, né? A gente tem a Netflix perdendo vários assinantes e ganhando vários assinantes com também Stranger Things, que foi um sucesso. Eu não posso te dar números de audiência, porque, por exemplo, a Netflix, os parâmetros deles não são audiências consolidadas, mas minutos assistidos, então é completamente diferente. Mas pronto, a Netflix tem esse problema e eles cortaram vários custos, despediram várias pessoas e cancelaram várias produções, tá? Então, segundo o Neil Gaiman, você tem que deixar eles perceberem nas redes sociais que você quer mais Sandman. E na HBO, Casa do Dragão. Eles estão investindo na marvelização das Crônicas de Gelo e Fogo. Eles estão apostando em fazer várias sequels, várias prequels. Eles querem fazer disso uma franquia? Querem. Mas a direção da HBO mudou, né? Então tem muita coisa ali que a gente não sabe. Para vocês terem uma ideia, a direção da HBO agora é chamada Warner Discovery. Eles estão despedindo um montão de gente, eles estão fechando várias produções do Cartoon Network. E não só eles estão
deixando de passar séries que já foram produzidas, tá? Para não pagar residuais para as pessoas que produziram, atuaram nessas séries, tá? Por motivos de economia, como eles também jogaram no lixo 2 filmes. E um dos filmes custava 90 milhões de dólares para eles cobrirem né, uma linha ali de retorno fiscal de 3 milhões de dólares. Então, eles fizeram as contas, falando assim, bom, se a gente for promover esse filme, a gente vai gastar mais 10 milhões, vai fazer 100 milhões de dólares essa produção. Ou a gente pode jogar no lixo e pegar esses 3 milhões de volta. Então é esse tipo de escolha que está sendo feita pelos chefes da HBO. Então, se você quer mais do mundo da Crônica de Gelo e Fogo, deixe eles saberem, tá? Deixem eles saberem pela rede social. Eu não me importo muito, mas eu acho que eu devo falar aqui para vocês, né? Porque eu sei que muita gente tem assistido e que tá curtindo. Então, assim, pode ser sucesso, mas se não encontra os padrões desse cara doido que agora é o chefe da HBO, e se é muito caro de ser produzido, ele vai, cancelar. Então a gente fica por aqui, gente, tá? Semana que vem a gente volta com mais uma análise do episódio. Aqui sempre análise do episódio sexta-feira aqui no canal, tá? Sábado, lembrando, Universo 42, o canal do Carlos. A gente tem a live por volta das 5 da tarde ali, horário de Brasília, tá? No canal dele, tá bom? Tchau!